Olá, meus amigos, inimigos do fogo amigo. Eu tinha que voltar a falar com o Coronel Enio Fontinelli, gente. Hoje é 29 de julho de 2017 e com esse turbilhão de notícias que assola todo dia a TV, o jornal, a revista, ninguém mais consegue respirar. É uma tensão contínua, é uma opressão contínua e é uma depressão contínua, Coronel. É verdade. O brasileiro está ficando doente. O senhor já teve tensão por causa de notícias que o senhor vê na televisão, escuta no rádio? O senhor consegue ficar assim, relax o tempo inteiro? Não, eu e a população mundial, né? É, né? Então, minha gente, eu resolvi trazer o Coronel Fontinelli para o meu canal novamente, porque eu estou muito preocupada com uma coisa que está acontecendo no Brasil. Não vai dar. Fica quieto. Não vai ficar. Claro que não vai ficar. Não, depois eu solto. Mas vai soltar e vai começar meu amigo do fogo amigo de novo. Vamos lá. Vamos embora. Porque nós estamos muito tensos, estamos oprimidos, deprimidos, e é hora de uma palavra para nos consolar, porque não é possível que o Brasil vai continuar assim, com notícias terríveis a cada dia. E o brasileiro? O brasileiro está se sentindo cada vez mais desesperançoso. Coronel, como vai o senhor? Estou bem, Marta. Você Eu também. tinha que trazê-lo aqui novamente, Coronel, porque com as últimas notícias, né, o Rio de Janeiro aí sitiado, como sempre, né, pelo narcoterrorismo, e que a gente sabe que é consequência do crime político organizado, né? E esse crime político organizado está cada vez mais perseguido por autoridades do governo, né? A gente está vendo aí o resultado da Lava Jato, mas tudo é muito questionável, até mesmo as sentenças da Lava Jato. É questionável também o presidente que fica aí lutando, né, contra a possibilidade dele ser considerado réu e condenado. E tudo isso que aconteceu recentemente, o impeachment, nós vamos falar de tudo isso, tá, Coronel? Mas eu me lembro muito bem a primeira vez que você veio no meu canal e que falou da zona de retaguarda e que falou da nova ordem mundial. Essa desgraceira toda, Coronel, é por conta da nova ordem mundial ou é por conta do racha na nova ordem mundial? É uma pergunta complexa, né? A resposta, naturalmente, tem que ser complexa. E, bom, a resposta está nesse livro, né? Esse livro que eu escrevi e que eu trouxe um exemplar dedicado a você. Obrigada. O que eu digo aqui. A minha muito querida Marta Serra, com toda a minha admiração e respeito. Data Enio. Obrigada. Então, olha o livro aqui, gente. Nova, e foi o nome que você deu, né, para essa reação à nova ordem mundial. Então, você deu esse nome de nova ordem mundial. Explica para o pessoal o que é isso, porque muita gente não sabe ainda do racha na nova ordem mundial. É incrível, e né? também não sabe ainda que tem este nome agora. Bom, muita gente não sabe nem o que é a nova ordem mundial, né? Quanto mais a reação a ela, né? Tudo bem, mas as coisas acontecem dessa maneira mesmo. Quer dizer, culturalmente uma sociedade avança muito devagar. Politicamente também. Geopoliticamente nem se fala, né? Mas para os iniciados que sabem o que é nova ordem mundial, o que eu chamo de nova ordem mundial é uma reação a essa nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial, tem um objetivo geopolítico muito claro, que é a dominação do mundo pela via totalitária, um governo único e totalitário.
Esse é o objetivo. A estratégia que a nova ordem mundial utiliza para isso vem há 250 anos sendo implementada, volta e meia com tropeços que eu chamo de mão de Deus, né? E ela tem que retroceder tudo de novo. No momento a gente está sob ataque, um ataque maciço da nova ordem mundial, mas com uma diferença fundamental, é que a partir de um determinado instante, que eu não vou explicar aqui porque é muito complexo, a partir de um determinado instante houve uma dissidência dentro da nova ordem mundial, uma dissidência grande e forte, de forma que um outro poder surgiu no mundo em confronto com confrontando a nova ordem mundial, para resgatar os valores da sociedade judaico-cristã que estavam sob ataque. Então, e isso eu chamei de nova. E foi a partir de quando? Antes da eleição do Trump? Não, bem antes. A nova ordem mundial é criada, ela descende dos Illuminati, vem lá de 1776, há 250 anos. Agora, a nova ordem mundial, que é o novo nome dos Illuminati, com esse formato que ela tem, só começou em 1990, depois da queda do Muro de Berlim. Então, mas a nova, o momento em que ela aparece como dissidência, esse momento não está definido, ele é muito tênue. A gente só pode tentar descobrir quem são, onde estão e desde quando estão, através de indícios. Então, o primeiro indício da existência da reação está exatamente na utilização da internet no mundo inteiro, que, apesar de ter sido feita uma ferramenta para nos aprisionar, de repente saiu do controle e essa reação aproveitou essa brecha e passou a fazer mídia por ela. E é essa mídia nova que está ganhando espaços cada vez maiores. Nossa, e eu acredito, o Coronel, que realmente assim, a internet, ao mesmo tempo que veio para nos ajudar, tem uma corrente que usa a internet aí, a começar pelos próprios provedores, né, de busca ou então rede social, que eles usam isso também contra nós, Coronel. Porque... Mas é mais ou menos como se você tivesse com uma manada de búfalos em sua direção e de repente você pusesse umas estacazinhas de madeira no meio. Você fura um touro, mas você não fura aquela debandada. E então, esse controle da internet que acontece realmente, porque todos os donos de Google, Facebook, tudo isso aí faz parte da nova ordem mundial, eles todos fazem, eles estão tentando realmente frear. Mas é avassalador. Você um indivíduo de direita aí, de repente, tem uns 3 ou 4 vídeos bloqueados e tira o canal dele do... Caiu a semana passada, acho que sei. 10, 12 páginas católicas. Isso, depois tiveram que botar de volta. Mas quando acontece uma coisa dessa... Será que foi a pressão por causa do bebê Charlie? Não foi, é porque a religião católica é o maior alvo da nova ordem mundial. Os cristãos como um todo, mas o catolicismo é muito mais organizado que os demais. Então, é o maior alvo da nova ordem mundial. Então, é como eu digo, fizeram isso, no dia seguinte tinham 2 milhões de internautas cobrando. Então, é como eu digo, vem uma manada em tua direção, vocês tocam um, aí o resto vem contra você. Então, é um instrumento que, embora a nova ordem mundial esteja tentando bloquear, ela simplesmente não consegue. Exatamente. Agora, a censura é explícita agora, porque outro dia eu compartilhei um vídeo, Coronel, não sei se o senhor chegou a ver, da intervencionista Valéria Bernardo. Ela descobriu o que estava atrás do aplicativo Mudamos, sabe? E ela fez um vídeo contando que ela fez as pesquisas e que descobriu que o Jorge Soros, que é um globalista, né? É o homem da mala da nova ordem mundial. Exato, estava por trás desse aplicativo Mudamos.org. Então, ela fez o vídeo, eu compartilhei o vídeo e de repente eu recebo uma advertência do Facebook, exatamente assim, ó, dicas para identificar
notícias falsas. Eu falei, mas o que a Valéria Bernardo fez, eu acho que não é notícia falsa, ela é uma pesquisadora. Eu falei, não. Quando eu olho, Coronel, no rodapé... Ai, desculpa, gente, eu trouxe o Jon Snow porque se ele ficar por aqui, ele fica cortando papel, fazendo mais barulho ainda. Então... Somos dois entrevistados, eu e o Snow. Então, Coronel, no rodapé da advertência estava escrito assim, ó: Associação de Jornalistas Investigativos. E à direita, no rodapé, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Então, eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso? O que é isso? Aí eu fui pesquisar. Inclusive, alguns jornalistas que constam lá no organograma da Associação de Jornalistas Investigativos, eu conheço. E no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, quando eu coloquei a associação e o Instituto, me aparece no Google que o Facebook, o Google, o Twitter, o Vimeo fizeram parceria com com essas organizações. Fizeram. Né? Aí eu falei, mas o que é isso, gente? Mas pra quê? Bom, não demorou muito tempo. Eu descobri que esse instituto que criou o tal do Mudamos, que é uma espécie de aplicativo para que você se inscreva e que vai ser usado para votação eletrônica, presta atenção, Coronel, para votação eletrônica no Congresso. Inclusive, no mesmo dia, eu descobri um requerimento do deputado Pompeu de Matos, onde está escrito que eles querem mudar o regimento interno do Congresso e que normalmente quando um cidadão ou um grupo de cidadãos fazem alguma proposta, né, popular lá para o Congresso, precisa de 1.300.000 assinaturas físicas, tá? E no requerimento do deputado Pompeu de Matos está escrito que bastam apenas 200.000 assinaturas eletrônicas. Então, uma proposta popular pode ser para mudar lei, para remover lei, para criar PECs, projetos de lei, blá, blá, blá. Para caçar o Bolsonaro. Também. E aí 200.000 assinaturas eletrônicas pode ser suficiente para ser aceita a proposta? Então eu falei, não, peraí. Por que um só aplicativo vai entrar no Congresso para cuidar disso? Primeiro que já basta as urnas eletrônicas, né, que são fraudáveis. Vai lá, Snow, vai lá, deixa eu falar com o Coronel. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso. Porque já não basta as urnas eletrônicas fraudáveis, isso me traz uma insegurança danada. Eu me lembro a Glória Pérez coletando assinaturas para mudar a lei de crime, acho que primário, quando é réu primário, quantos anos. Eu me lembro disso vagamente, mas foi um sacrifício conseguir assinaturas e as assinaturas que não tinham documentos não foram validadas, as assinaturas eletrônicas naquela época parece que teve uma parte que não foi aceita, enfim. Eu acho muito questionável essa história de assinaturas eletrônicas e esse tal aplicativo. Aí eu vi também a entrevista, né, do rapaz lá que se chama Ronaldo Lemos, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, no programa do Pedro Bial, já estava com outro senhor do lado, não sei se é juiz, eu não lembro direito. Aí falando do aplicativo, que é milagroso, um aplicativo milagroso de votação eletrônica para aceitar propostas populares. Aí eu falei, mas espera aí, eu acho que dá para fazer melhor. Vamos criar um aplicativo também, não é? Ou será que só o dele vai valer? Então, para mim, eu acho que tem que ser assinatura física, sabe? Mas de todo jeito, vamos lá. Mesmo que seja assinatura física, você não pode acreditar em coisa alguma que
que seja a iniciativa do Congresso atual nem do governo atual. Porque se o PT quiser arranjar 200 mil assinaturas físicas, ele consegue, basta 10 petistas que eles assinam 200 mil fichas. Exato. Mas, de qualquer maneira, é muito mais difícil conseguir 1.300.000. Eu falei os 10 petistas de brincadeira, mas para o PT arranjar 200 mil assinaturas é uma coisa facílima. É porque eles têm militância para isso. Então nós vamos ficar à mercê da esquerda organizada. Exatamente. Porque nós da direita jamais vamos conseguir 3 assinaturas, a minha, a tua e a do Snow. Né? É difícil pra caramba. A esquerda não, ela é toda organizada. Basta o PT convocar os diretórios regionais, dizer, olha, cada um consegue 200 assinaturas, conseguem fácil. Então, todo tipo de lei que seja proposta hoje no Congresso, eu desconfio. Eu já digo de cara, a minha opinião, meu voto é não. Eu também. Nossa Senhora. E quanta coisa esse Congresso fez. Eu quase que diariamente acesso a página da Constituição Federal. Porque existe um tal de taxado, a expressão é essa. Isso existe. Que existe são mesmo. Os grifos, né? Isso existe, isso é oficial. Exato. Muda todo dia, eu fico cabrita com aquilo. Não, muda todo dia, porque a nossa Constituição, primeiro foi mal feita a beça lá na origem, mas muito mal feita. E segundo, eu não sei quantas PEC, qual é a numeração da PEC que está em discussão hoje, deve ser 300, não sei quanto. Uma Constituição que tem 300 propostas de mudança, que PEC quer dizer, é proposta de emenda constitucional. Claro. Então são 300 e tantas emendas. Então você pega um livrinho da Constituição, se essas emendas forem aprovadas, você tem que fazer outro livro só de tarja. Porque o primeiro já não vale mais. Então, isso significa, primeiro, que a Constituição é mal feita. Segundo, que qualquer não ia chamar pilantra, mas eu vou ser processado se eu apontar o pilantra. Mas a maioria que está lá dentro é isso mesmo. Apresenta uma proposta de fazer os meninos usarem saia na sala de aula. Um pilantra desses aparece e consegue uma porcaria de uma emenda constitucional. Ou então uma lei ordinária regulando um artigo da Constituição que, por sua vez, já foi emendado 10 vezes. Ou seja, nada que vier do Congresso atual, eu disse, nada serve. Nada serve. Mas o que nós vamos fazer, coronel? Porque todo mundo sabe que eu sou intervencionista e eu uso essa expressão intervencionista, mas na verdade, coronel, eu não defendo a intervenção baseada no 142, sabe, da Constituição Federal, porque ali só o presidente da República ou outros representantes dos 3 poderes podem chamar uma intervenção cívico-militar. Militar, né, digamos ali. Mas eu acho que a revolução comuno-socialista que queriam fazer em 64, as mesmas personagens que estão aí destruindo o Brasil hoje, conseguiram através do voto. E tem até um vídeo, coronel, do Lula dizendo que jamais a esquerda chegaria onde chegou pelo voto. E o Zé Dirceu também, num programa com o Abu Janra, disse a mesma coisa sobre o Foro de São Paulo, que conseguiram eleger vários presidentes de esquerda em vários países da América Latina. E isso é uma realidade, né? Então, coronel, isso tudo começou a acontecer logo quando foi criada a nova ordem, correto? E o Foro de São Paulo foi criado em 1989, 90. O que confundiu aí um pouquinho o teu discurso foi quando você falou em 64. Vocês acham as mesmas coisas, as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Pois é. Mas em 64 não existia a nova ordem mundial do jeito que ela é. Tá? Então o que havia era o comunismo, puro e simplesmente o comunismo. Que era União Soviética, Cuba, aqueles negócios, comunismo. E aquelas pessoas eram financiadas
pelos comunistas, pelos países comunistas que queriam a subversão dos demais países. Hoje não. Quer dizer, hoje o comunismo é o objetivo final de um governo que é planejado por uma nova ordem mundial. Então o comunismo já passou a ser uma perninha aqui. A cabeça é a nova ordem mundial. É muito mais... É tão perverso quanto, porque... Não é o fato de ser perverso, é que a forma de governo que a nova ordem mundial elegeu para ser a dela é o comunismo. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Agora, claro que para atingir esse objetivo é preciso acabar com a sociedade judaico-cristã, que é a sociedade do mundo ocidental. Porque no mundo oriental eles não estão fazendo essa guerra toda. Os islamismos estão aliados ao islamismo para destruir a sociedade judaico-cristã. Estão associados ao capital, aos magnatas da nova ordem mundial, que são os fabianos, né? São socialistas. Então existem três: comunismo, islamismo e socialismo. Todos três são instrumentos da nova ordem mundial para conseguir um poder totalitário único, dominador do mundo. Tá certo? Então o que acontece hoje com relação a esse caldeirão fervente é uma mistura disso tudo. Então, essas leis que estão querendo enfiar na nossa goela o mais rápido possível, não são leis criadas pelo deputado, pelo pilantra A ou pelo pilantra B. São leis emanadas da cabeça mundial, chamada Nova Ordem Mundial, que usa como instrumento a ONU, que usa como instrumento as fundações, são financiadas pelas fundações. O FMI também? O FMI é um instrumento. O Conselho de Relações Exteriores é o principal instrumento. O Federal Reserve Board nos Estados Unidos, o Banco Central, entre aspas, Banco Central Americano, é outro. Mas tudo isso visa aparelhar a ONU com as pernas nas ONG, milhões de ONG no mundo inteiro, implementando e expandindo essas ideias para todo lado. Então o bombardeio, ele é contínuo, massificante. Por isso que disse que todo dia acontece uma coisa, outra coisa, e que todo mundo se apavora, todo mundo fica aflito, todo mundo se desespera. Mas esse bombardeio é apenas um pequeno detalhe em cima de uma coisa muito maior. Muito maior. Porque se a gente for examinar cada evento desse, quer dizer, porque você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você vê o cara matando o policial, você vê o menino com saia, você vê a ideologia de gênero querendo ser implantada, você vê livro didático. Agora, hoje mesmo eu vi um vídeo fabricado nos Estados Unidos para criança de 4 anos, um filminho de criança, com os bonequinhos tipo Bob Esponja, copulando. Para menino de 4 anos. Quer dizer, isso tudo a gente vê e fica indignado, mas o detalhe é que não adianta, até que adianta um pouco a gente gritar contra isso, mas enquanto a gente estiver gritando contra isso sem saber de onde parte, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós só vamos conseguir derrubar essas milhões de perninhas que nos incomodam, que coça aqui, nós só vamos conseguir eliminar isso quando atingirmos o ovo da serpente, a nova ordem mundial. Concordo. Então, coronel, vamos aos nossos comerciais. Vamos ao nosso comercial. O meu café. Preciso dizer que onde eu estou, né? Olha que lugar lindo. Tá vendo? Pois é. Quando eu fico bem entediada e com bastante fome, eu venho aqui para Mários, meu vizinho, churrascaria Mários. Aí eu gosto de tomar sempre com os frutos do mar que eu como aqui. Nossa, vocês não têm noção, meu Deus do céu. O vinhozinho. E você sabe quem é que me ajuda a escolher vinho aqui? Vou mostrar para vocês agora. É meu querido amigo Valdeci. Vamos embora, Valdeci. O que é isso aqui, Valdeci? Aqui é o paraíso dos vinhos. Jesus amado, vamos lá. Gente,
Olha, vocês conseguiram reproduzir aqui uma adega, até a umidade de uma adega de país temperado, vocês conseguiram reproduzir, Valdeci? O que é isso? Isso aqui é o que você está bebendo, que você vê. Esse, né? Faz quantos anos que você está nesse ramo? Eu comecei jovem, com 17 anos, já tenho mais de 30 anos. Como Senhora! Mais de 30 anos bebendo vinho, comendo bem e bebendo bem. Mas você já veio para Mários como sommelier? Já vim como sommelier. Vim como sommelier e mestre para Mários há 17 anos atrás. Porque pelo que você conversou comigo ali, é um mundo assim mágico, esse mundo do sommelier, né? E você me contou também da viagem que você fez em Portugal, né? E eu fiquei bastante entusiasmada, porque realmente, assim, pelo que você me contou, Portugal não deve ser o único país que você conheceu por causa dessa atividade, né? Não, já conheci vários. Mas Portugal você tem que ir para conferir. Né? Se eu tô louca bem, pra ir pra se lá. bebe bem. Imagino. Você falou que tomou um vinho antiquíssimo lá, inclusive um outro da idade da sua idade. Da né? minha idade, tomei um Porto da minha idade, também tomei uns brancos bem envelhecidos também, vinhos que foram adquiridos em leilões. Por exemplo, um Barcelos safra 62, 1962. Nossa, dá até vontade de fazer uma harmonização um assim perfeita com os camarões. Os camarões tigre, que só encontra lá no Mediterrâneo. Conta aqui, ó, é sobre essa adega aqui na Churrascaria Mários, que é onde eu venho sempre, porque é meu vizinho, né? Então, eu nem preciso explicar a ninguém aqui o quanto eu gosto desse lugar, mas eu não conhecia a adega. Me conta aí tudo sobre essa adega. É uma adega composta com 480 rótulos do mundo inteiro. Tem os vinhos cotidianos, né? O vinho do dia a dia, e tem os vinhos super especiais, super tops, vinhos mais famosos do mundo. E aqui eu quando entro aqui, como eu estivesse assim, sabe aonde? Na França? Sei lá, acho que é o paraíso. É o paraíso. O Brasil tem produzido vinhos bons, não tem? Excelente. Vinho branco, vinho tinto. Os nossos espumantes são maravilhosos, são de ótima qualidade, são super recomendáveis. E aqui na adega, qual é o vinho mais antigo que tem aqui? Gente, é segredo, não posso falar não. Não. Tem vinho mais velho que eu. Não, e deve ser um patrimônio, né? Ninguém pode saber onde é que nem que está. Mas assim, diga o mais caro, por exemplo. Não, os Harmonia Petit. Aí, tá ó. lá em cima, que ninguém tem acesso, só eu. Só eu que chego. Fica lá no cofre. Vamos lá. Aí tem uns Barolos também, velhos, tem uns Lafite Old Shield, tem alguns sul-americanos também, muito bom. Pois é, meus amigos, olha só. Então, olha, eu estou recomendando aqui a Mários, que é um lugar maravilhoso, além de arquitetonicamente ambientado, assim. Não sei como classificar essa arquitetura aqui da Mários, não, porque é surreal, né? Isso aqui não existe, né? E tá aqui o Valdeci, que sempre me atende com muito carinho, e a todo mundo que vem aqui. Obrigado. Manda uma mensagem aí para os meus seguidores. Quer degustar, comer bem, beber bem, vem a Mários. Aqui você encontra o seu vinho. É isso aí. Beijo para todos vocês. Beijo, um abraço. Tchau. Olá, meus amigos inscritos no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais. Hoje é 2 de agosto de 2017, mês do meu aniversário. Pois é, vocês estão estranhando? Porque a gente está continuando a entrevista que começamos na minha casa assim? É porque eu vim aqui para a casa do coronel. Porque na madrugada de domingo, quando nós estávamos gravando a primeira parte deste vídeo, lá na minha casa, o coronel saiu da minha casa mais ou menos 1h30 da manhã. Ele estava muito cansado e não deu para a gente terminar aquela entrevista, né? Lá em casa. Então, estamos aqui gravando a continuação dela neste vídeo. Coronel Fontinelli, como vai de novo? Eu continuo bem, desde lá. Eu também. Mas eu lhe contei o que aconteceu depois que você saiu, né? Você disse... Por triz eu não peguei aquilo, né? Eu vou contar para
para vocês, olha, o coronel saiu da minha casa 1h30 da manhã. E ele ainda me disse assim, Marta, eu não gosto de pegar táxi, eu não gosto de circular pela cidade tão tarde. O que foi que eu disse mesmo, coronel? Não, tá tranquilo aqui, não tem problema não. Eu moro no Leme, gente. O coronel escapou por um triz, porque depois que ele saiu, eu me preparei para dormir, já estava adormecida quando eu comecei a ouvir as rajadas de AR-15 misturadas com tiro de revólver, de pistola, e durou 10 minutos. Quando eu pensei que já estava tudo bem, eu falei com a sua filha, a Cristina Fontinelli, falei com as minhas amigas lá do WhatsApp, falei, gente, eu estou na sala, porque eu estou com medo, meus quartos dão de frente lá para o Chapéu Mangueira, né? Aquela favela tem ali no Leme, e ali tem a outra, a Babilônia, mas os tiroteios estavam acontecendo ali, no Leme, na favela do Chapéu Mangueira, dava para ouvir lá no Babilônia. Então, quando eu achei que estava tudo bem, voltei a dormir, meu Deus do céu, já estava adormecendo novamente, o coronel, e de repente aquilo, eu pisei no cachorro, saí no meio do escuro. Quer dizer, é um terror, coronel, é um terror. E como se não bastasse, lá para 6h30 da manhã, a coisa continuou. Foram 3 instantes de tiroteios, isso na orla. E a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro está sitiada pelo narcoterrorismo, que oriunda do crime político organizado. Porque se os políticos quisessem, os dirigentes, né, e os juízes, essa coisa seria diferente, não, coronel? O problema é mais acima, né, Marta? O problema é bem mais alto. Eu concordo com o senhor, porque a partir do momento que eu tomei ciência do que é o Foro de São Paulo, e eu conheci tudo sobre essa história do Foro de São Paulo, quando eu conheci o filho do Dr. José Carlos Graça Wagner, o homem que descobriu tudo, todos os planos do Foro de São Paulo, e nos trouxe todo o conhecimento dele a respeito do assunto, e eu comecei a frequentar a casa dele lá em São Paulo. Conheci o Dr. Ribas Paiva, conheci Ana Prudente, conheci o pessoal da UND, alguns juristas lá em São Paulo, Dr. Plínio, Dr. Sebastião. Um abraço para você, José Eduardo Graça Wagner, Aline, querida. E eu fiquei estarrecida. Isso aconteceu em 2001, antes da eleição do Lula, né? E eu dizia para o Zé Eduardo, antes de saber do Foro de São Paulo, eu acho que quem vai ganhar é o Serra. O Zé Eduardo, não, Marta. Quem vai ganhar é o Lula. Eu falei, não é possível. Marta, eu tenho que te contar tudo. Aí eu passei a saber tudo do Foro de São Paulo. Mas pouca gente no Brasil sabia o que era. Mas o Foro de São Paulo, no decorrer do tempo, acabei entendendo que coincide a criação do Foro de São Paulo com a criação da nova ordem mundial. Tô certa ou tô errada? Tá certo. E aí eu fui conhecendo cada vez mais pessoas, fui pesquisando, porque isso as pessoas precisam aprender, precisam ter curiosidade de pesquisar. Agora que a gente tem internet, tem biblioteca, tem tudo, a gente precisa ir atrás das informações e não ficar esperando aqueles que botam a cara nos vídeos para entender do assunto. Não, gente, vocês precisam aprender a pesquisar, precisam ter curiosidade e não usar a rede social, Google, internet, WhatsApp só para ficar fazendo fofoca, não, entendeu? E aí, não, eu tô falando disso, porque realmente assim, num momento tão difícil que a gente precisa da união de todos no Brasil contra o crime político organizado, contra a nova ordem mundial, as pessoas ficam no WhatsApp, nas redes sociais, umas falando mal das outras, e às vezes não só falando mal, mas se especializaram em calúnias, difamação. E eu andei também pesquisando algumas coisas sobre os MAVs, sobre aqueles grupos criados pelo PT, e
Você acredita que chegou? Olha aí para vocês verem os prints. Agora ele é o Dr. Grampo. Você sabia que você pegou o apelido de Dr. Grampo? Por que existe essa expressão Grampo? Olha, porque eu fui do SNI, todo mundo sabe, né? É claro, eu sempre anunciei. Então, mas ser do SNI para os malfeitores significa ser um malfeitor, o que não é verdadeiro, né? Mas essa expressão nasceu lá no grupo PT13, aqueles blogueiros do PT que a Veja chamou de o negócio é caluniar. E esses blogueiros inventaram lá uma história imensa entre eu e o Serra, né? Porque o Serra era cliente da minha empresa. E acabou que todas aquelas maledicências que os blogueiros do PT trocaram entre si, acabou sendo o capítulo 8 do livro Privataria Tucana, de um jornalista chamado Amaury Ribeiro Júnior, né? E o capítulo 8 é inteiramente dedicado a mim. Eu passei a ser um cara... Eu tenho esse livro. Eu passei a ser um cara importante, né? Porque o PT dedicou um livro ao Serra e um capítulo inteiro a mim. Eu devo ser uma pessoa muito importante. Mas, como resultado, en passant, né? Só que como resultado dessa acusação e outras que foram feitas nesse capítulo 8 do livro Privataria Tucana, eu estou acionando na justiça a editora e o autor, porque uma das razões é porque me chamaram de Dr. Grampo, né? Mas me chamar de Dr. Grampo não é um bom negócio, não, porque eles vão perder a causa na justiça. Mas contra essas pessoas aí, eu acho que até vale a pena, porque eles devem ter dinheiro para te indenizar, né? Isso foi best-seller. Essas outras pessoas que estão aí na internet chamando você de Dr. Grampo e a mim de infiltrada, que nós somos infiltrados, e tem tanta gente acusada de infiltrada aí. Meu Deus do céu, quantos infiltrados no movimento intervencionista, então, nossa senhora, Presidinha. Se especializaram. E infiltrar, me chamar de infiltrado, como eu não pertenço a grupo nenhum, a não ser o grupo do eu sozinho, né? Aí eu fiquei pensando, onde será que eu estou infiltrado? Aí eu cheguei à conclusão, eu sou infiltrado, sim. Eu confesso, eu sou infiltrado. Eu sou infiltrado dentro da minha própria casa há 55 anos, desde que eu casei com a Nádia. Então a minha única infiltração é essa que você está presenciando aqui. Nossa Senhora, é tribunal vermelho, assim, sabe, cibernético. Eu fico imaginando... Mas eu não vou dar importância a esse negócio, não. Eu também, mas eu fico imaginando porque na época do regime democrático militar, é assim que eu chamo aquela época, existiam os tribunais vermelhos entre os comunistas e eles mesmos se julgavam lá e condenavam, enfim. E eu assisti um filme ontem chamado Dunkirk, de guerra. Nossa, emocionante, eu sugiro a todos vocês assistirem. E ali também acontecia algumas situações assim, onde as pessoas, quando tinham desconfiança, né, de infiltrados, assim, então é terrível isso, né, num momento como esse, tão delicado. Mas então, assim, eu fiquei apavorada, Coronel, foi quando você saiu lá de casa, 1h30 da manhã, que você estava cansado, não queria gravar mais e tal, e logo a seguir eu fiquei a noite inteira acordada por 3 instantes de tiroteios. E como a gente já disse aqui, tudo deriva da corrupção. E a corrupção, né, impunemente, assim, as pessoas circulam, vão cumprir prisão domiciliar em casa, essa coisa toda que a gente não entende, porque tem que ser, assim, tão branda a punição para quem é bandido reincidente, como Zé Dirceu, Alberto Sérgio. Mas tudo isso tem ligação com a nova ordem, Coronel. Eu claro, mas vamos fazer o seguinte. Nós começamos uma entrevista na tua casa há 3 dias atrás, né? E a continuação, vamos parar para um intervalo comercial. O intervalo comercial durou 3 dias, né? Deu tempo de tomar banho, mudar de roupa, novas refeições e tudo mais. Então, mas tem vezes que já passou aquele tempo, né? Que nós vamos continuar a sua entrevista, né? Eu sugiro um brinde a esse regresso. Que ótimo! Bom, como a gente não jantou ainda, se você tiver um portozinho aí, eu aceito. Apesar de não tenho muitas reservas para álcool, não, sabe? Não, eu tenho, na verdade, eu tenho 2 portos, quer dizer, 2 vinhos do Porto. Eu tenho um que é da Ilha da Madeira
e tem um que é do Porto, em Portugal. Qual é que você prefere? Do Porto de Portugal. Então tá, então eu vou tomar o da Madeira. Ok, perfeito. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Ao retorno da entrevista e ao futuro do Brasil. E a todos vocês aí que confiam em nós. Muito bom. Nossa, e pra gente que fala muito, é gostoso. Bom, eu estava falando, né, da nova ordem, porque eu tenho pesquisado muito sobre tudo que está acontecendo, principalmente sobre essas investigações da Lava Jato. Aí eu fui lá atrás, CPI dos precatórios, Banestado e tal, e ele conhece o conteúdo das minhas entrevistas, e ele conhece o conteúdo das minhas pesquisas. E você acabou de dizer que tudo vem de cima. Muito mais de cima. Que a gente está se referindo aqui às famílias mais ricas do mundo, que controlam tudo, que é a nova ordem mundial. Mas você também disse no outro vídeo que nós fizemos que teve um racha. Sim. Sim, é sobre isso que nós vamos falar. Bora. Então tá, então olha bem. Muito poucas pessoas sequer sabem o que é a nova ordem mundial. Que vale que nós já temos aqui no Brasil, por conta do Olavo de Carvalho, por conta dos discípulos, por causa da minha filha Cristina, e até por minha causa mesmo, tem muita gente que hoje já sabe o que é a nova ordem mundial. Agora, o que muito menos gente ainda sabe é que a nova ordem mundial rachou. Quer dizer, houve um determinado momento em que alguns componentes muito importantes da nova ordem perceberam que estavam caminhando para o próprio cadafalso, estavam armando a própria guilhotina. Então, eles decidiram abandonar aquele barco. Mas abandonar o barco só não era suficiente, porque eles sabiam qual era o destino do barco. Quer dizer, a nova ordem mundial se destina a usar toda a tecnologia mundial para aprisionar o povo num governo totalitário único. Então, quem desertou de lá sabia que não precisava apenas desertar, porque eles seriam engolidos da mesma maneira com o sucesso da nova ordem mundial. Então, eles criaram uma reação. Ou seja, hoje o que nós temos no mundo são dois poderes grandes em confronto. A nova ordem mundial e a reação a ela, aqui eu dei o nome de nova por falta de outro, nova ordem mundial. Agora, quem ainda não entendeu que a guerra que está sendo travada no mundo, também aqui, é entre a nova ordem e a nova, não entendeu o mundo. Não entendeu o mundo. Quem não percebeu que os globalistas jogaram todas as suas fichas nas eleições americanas e europeias, não entendeu o mundo. Então, essa guerra que está sendo travada entre uns e outros, ela é real, ela é palpável. Nessa guerra, a gente pode ver pelos sintomas. Tanto há uma guerra que nos Estados Unidos, a Hillary Clinton, que é o expoente político da nova ordem mundial, não foi eleita. Ela foi derrotada pelo Trump. Que mágica foi essa? Os Estados Unidos convulsionaram por causa disso. Toda a mídia mundial, inclusive a nossa, bate diariamente no Trump, que ele é um idiota. De idiota ele não tem nada. E foi depois da saída da Inglaterra, né? Foi depois da saída da União Europeia. Não, o primeiro sintoma de que havia uma guerra foi a saída da Inglaterra do Brexit. Porque se você prestar atenção, a nova ordem mundial, em que pese a presença de muçulmanos, de comunistas, da cúpula comunista, né, da cúpula muçulmana e da cúpula dos magnatas, em que pese isso, o poder político todo e a própria imaginação daquilo que foi engendrado foi um binômio Estados Unidos e Inglaterra.
Foi o Rothschild que começou isso lá na Inglaterra, na Alemanha, em Frankfurt, depois passou para a Inglaterra. Mas o Rothschild era inglês, não era judeu, né? Mas tudo bem. Ele se disse inglês. E os Estados Unidos, quer dizer, esse binômio Estados Unidos e Inglaterra é a origem intelectual da nova ordem mundial, ou dos Illuminati, vamos dizer assim, na época. E são exatamente os dois que que pularam fora do barco. Veja a importância dessa reação. Quer dizer, então os primeiros participantes também foram os primeiros a sair do barco. Não como pessoas físicas, porque o Rothschild continua na nova ordem. Mas os Estados Unidos e a Inglaterra pularam fora desse barco. Então, isso demonstrou claramente que existe um embate e que o embate é poderoso. Quer dizer, não é qualquer um que está brigando com a nova ordem mundial, não. Está brigando e está ganhando. A nova ordem, como não podia deixar de ser, sabia desse embate que ia ser travado e que foi travado. Ela travou esse embate na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas principalmente nos Estados Unidos, quando eles perderam, eles perceberam que teriam que fazer alguma coisa. Então eles reagiram, quer dizer, era esperável, né? Que a nova ordem se juntasse, vamos reagir a isso. O que a gente vai fazer? Nós estamos perdendo o povo, é o povo que está votando. Então nós estamos perdendo o povo. O que nós vamos fazer? Aí sim é que começa a reação da nova ordem mundial, que foi sentida na França e na Holanda, com a eleição do Macron e com a não eleição da Marine Le Pen, e na Holanda com a não eleição do Wilders. Francamente, reações da nova ordem mundial, porque sabendo que o discurso totalitário de esquerda, como eu disse lá num vídeo meu, alguns meses atrás, a direita está em ascensão e a esquerda em queda, a nova ordem mundial sabia muito antes de mim. Então, porque a direita está em ascensão e a esquerda em queda, ela não podia mais continuar com o mesmo discurso, que é um discurso previamente derrotado. Então ela adotou um novo discurso, ela inventou o Macron, tirou o Macron socialista da esquerda e botou ele no centro-direita. Ou seja, aquele negócio que eu falei também num vídeo, a nova armadilha da esquerda, botando a esquerda na direita e a direita na extrema-direita. Criando assim a nova direita. A nova direita. A nova direita elegeu. Nada tem a ver com a gente, né? Não tem a ver nem com a direita. Não, é que não... claro que não. Não. É a nova direita, mas... Não tem nada de direita. Você está dizendo, foi extraída da esquerda. É a esquerda. É a própria esquerda. Então, agora as coisas estão mais ou menos identificadas. A identificação que eu faço é a seguinte: a nova resolveu combater a nova ordem mundial pela via eleitoral. Foi isso que ela fez nos Estados Unidos. Foi isso que ela fez na França, foi isso que ela fez em Portugal, Espanha, Itália, Polônia, Holanda. Está ganhando em muitos lugares desses. Perdeu na França e na Holanda, mas os partidos que se confrontaram lá resgataram a tal direita francesa e holandesa de uma forma... Que é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil também. Também. Então, em toda a América Latina, eu creio. Em todo o mundo. O que está acontecendo na Venezuela? O povo não sai da rua. É o ressurgimento da direita. Agora, só que eu acho que eu vou parar um pouco de falar direita, sabe? Porque esse termo está sendo... A esquerda é mestre em mudar o sentido das palavras. Claro. Democracia, para ela, é participativa. É o povo, é o MST votando os projetos. Todo o povo votando. Aí põe o MST lá. Então, a esquerda tem tecnologia de mudança do sentido das palavras. Então, ela está usando essa especialidade ímpar para trocar o sentido de direita. Ela está criando uma nova direita, que não é, absolutamente não é, socialismo puro. E está jogando a gente numa coisa chamada extrema-direita. Então,
basicamente, a finalidade maior dessa entrevista é dizer o seguinte: não basta o título, a qualificação. Nós estamos numa guerra entre globalistas e antiglobalistas. Então é preciso definir se o camarada que se diz da direita é antiglobalista. E quem se diz de nova direita, se é globalista. Porque se ele se diz de direita e se apresenta ao público defendendo os árabes, ou defendendo o aborto, ou defendendo a ideologia de gênero, ou o desarmamento da população, esse cara não tem nada de direita, ele é globalista. E nós não queremos ninguém no poder daqui para frente que seja globalista. Nós estamos presenciando uma guerra. Nós somos participantes de uma guerra mundial. E nós temos uma presença muito importante nessa guerra. Um papel muito grande a desempenhar nessa guerra. Então, nós precisamos olhar com lente de aumento as atitudes das pessoas e não as qualificações pelas quais elas são apontadas. Então, para mim, Bolsonaro é antiglobalista. Ele é de direita, ele é conservador, mas eu não quero mais nem usar o termo direita. Ele é antiglobalista. O Trump é antiglobalista. Eu o conheci através da minha amiga, Ana Prudente, e o Lourenço Carrasco, junto com essa equipe, profetizaram tudo o que está acontecendo e que aconteceu nos últimos anos, de 91 até os dias de hoje. Então ele escreveu esse livro aqui, O Complô para Aniquilar as Forças Armadas e as Nações da Ibero-América. Em poucas palavras, coronel, esse livro aqui trata do enfraquecimento das forças de segurança, das Forças Armadas, e eles profetizam a destruição das fronteiras, que isso estava sendo elaborado pela nova ordem mundial, destruir as fronteiras, enfraquecer as forças armadas, forças de segurança, e também enfraquecer o conceito de família, sabe? Destruir o sentimento de patriotismo, porque para você criar um governo único mundial, você tem que acabar com esse sentimento de patriotismo que nos ensinaram a vida inteira. Eu sou brasileira, eu sou argentino, eu sou... Não, tem que destruir esse sentimento. Então eles têm que criar, eles criaram, porque tem gente aí que fala de vez em quando, eu tenho vergonha de ser brasileiro. E como tem gente rechaçando a cidadania brasileira. Então, tudo está aqui, coronel. Fala tudo sobre os partidos que estavam sendo criados e sobre personagens que de lá para cá fizeram o que fizeram com o Brasil hoje. Então, eu recomendo não só o livro dele, como recomendo também o seu livro. Meu Deus. E ele já atualizou o Complô. E recomendo o seu livro também, A Nova, tá? Que a pessoa, para comprar, tem que acessar. Clube de Autores, Clube de Autores, é internet. Dos autores, E quem quiser o Complô também é só me mandar um e-mail que eu falo com o Lourenço. Então, Mas foi bom você tocar nesse livro, O Complô, que eu já comecei ali, eu te falei, né? Estou quase terminando. Mas observa bem o que esse livro diz, a importância dele. A nova ordem mundial... Bom, os Illuminati são muito antigos, tem 2 séculos e meio. Mas a nova ordem mundial, ela é herança dos Illuminati, mas é também a composição dos Illuminati com os comunistas e com os muçulmanos. Isso é que aconteceu em 1990. Porque até então eram só os Illuminati de um lado, os comunistas do outro, os muçulmanos do outro. Essa junção se dá em 1990, depois da queda da União Soviética, tá? E no plano fundamental dos Illuminati, são os planos que dominam a nova ordem, são os planos Illuminati. Naquele plano, a ideia básica era transformar o planeta em grandes blocos. Isso. Tá? Então, a Europa seria um bloco,
A América Latina, América do Sul, basicamente, e Central seria outro bloco, a América do Norte outro bloco e a Ásia outro bloco. Eles conseguiram esse bloco, não na totalidade do poder, mas já como um embrião de uma coisa muito forte que é a União Europeia. A União Europeia reúne todos os países. Aí veio depois Mercosul. Aí tem a parte da América Latina, que é o Unasul. sobre que ele fala, é exatamente essa formação do bloco latino-americano. Quando ele fala ibero-americano, ele está falando herança espanhola e portuguesa. Ele está pegando do México até o Chile, lá na pontinha. Então, a América ibero-americana. Mas isso é um plano Illuminati. Já era um plano Illuminati que foi colocado em prática pelo Foro de São Paulo. Quer dizer, o braço da nova ordem mundial na América Latina se chamou o Foro de São Paulo, que pensam que foi feito pelo Lula e pelo Fidel Castro, mas eram apenas... Mas faz sentido, porque era apenas não foi peãozinho. mais ou menos nessa época que caiu o Muro de Berlim, que desmantelaram o comunismo na União Soviética. Em 89 caiu o Muro de Berlim. Exatamente. Então eles queriam renascer o antigo bloco comunista soviético na América Latina. Mas isso já foi um plano da nova ordem mundial. Quando descobriram, né, que na União Soviética havia um capitalismo oculto, isso eu já falei várias vezes, né, que apareceram milionários russos da noite para o dia. Então, percebendo que havia um capitalismo oculto e que esse regime capitalista oculto era melhor do que o capitalismo democrático, porque debaixo de um Estado totalitário, os grandes conglomerados financeiros não teriam concorrência. Porque se você o Estado é dono de tudo, o Estado não compete com ele mesmo. Se ele quiser fixar o preço da gasolina em R$10, é R$10 e fim de papo. Então, para os empresários, isso é o maná caído do céu. Então, aí eles adotaram o regime comunista como o ideal para os Illuminati, para a nova ordem mundial. Então, essa junção, ela só se dá não porque os comunistas queriam transformar o mundo num outro tipo de comunismo, mas porque a nova ordem mundial assim criada, ela percebendo que o regime comunista era o ideal para o seu projeto de totalitarismo, convocou os comunistas a ficar ao seu lado. Então, abriu todo o espaço mundial para que os comunistas adotassem um outro tipo de ação, chamado o gramscismo, né, para a abordagem das nações todas, com uma diferença fundamental com relação ao passado. É que no passado, a subversão dos países, a nossa subversão em 64, era financiada pela Rússia, pela China, por Cuba. Cuba não financia ninguém, né? Cuba é menino de recado da Rússia, né? Mas era financiado pelos russos, basicamente, e pelos chineses. Aí tinha certa dificuldade. Por que tinha certa dificuldade? Porque havia o capitalismo europeu e americano que eram barreiras contra a entrada do comunismo, tanto lá quanto cá. Com essa junção em 1990, como os Illuminati se juntaram aos comunistas para fazer a nova ordem mundial e aí decidiram que o mundo seria comunista, aí o gramscismo ganhou espaço porque foi a forma de entrar nos países pelas beiradas, nem tão pelas beiradas assim, foi muito forte, né? Com todo o dinheiro do mundo que antes eles não tinham. Claro. Então, observa bem, eles nadavam de braçada. Há 40 anos que a nova ordem mundial fez o que quis. Tudo que ela quis foi materializado. Em todos os lugares, principalmente, você já viu, na Europa e nos Estados Unidos. Uhum. Como é que você ia imaginar que um Sanders, declaradamente comunista, seria um forte candidato democrata à presidência dos Estados Unidos? Só mesmo imaginando o samba do crioulo doido nos Estados Unidos. Então eles nadaram de braçada, eles conseguiram tudo o que queriam, até o momento da rachadura, da defecção de alguns grandes, também potentados, financeiros, políticos, e daí tem o surgimento da Nova.
Então, esse comunismo é diferente do anterior, porque o anterior ainda tinha uma espécie de idealismo qualquer. Tinha. Um idealismo meio calhorda, mas tinha. E também tinha um modelo a seguir, que era o da União Soviética, servia de base, de modelo, apesar de ser um governo assassino. Agora não. Nos últimos 40 anos, nós fomos bombardeados com um único sistema, por uma única força, por um único poder e por toda a grana do mundo. Não, e a coisa é tão perversa, no meu entender, que existia essa ideia de nós sermos Estado, pátria, nação, com um patrimônio do Estado, e de repente chega, né, essa nova ordem aí também com a ideia de que publicizando menos Estado, né, e mais privatizações, eu não sei se existe diferença entre esses liberais que se dizem democratas, que se dizem de direita, mas eles estão assolando as nações com essa história de globalização, de privatizações. Quanto menos Estado, melhor. Eu também sou menos Estado. Eu também quero menos Estado na minha vida, coronel. Mas tem alguma coisa muito estranha, porque de repente o patrimônio que era considerado do povo até pouco tempo passou a ser privatizado. Só que essas corporações, pelo menos aqui no Brasil, eu estou fazendo uma leitura do que aconteceu aqui, né? Chegaram, porque os banqueiros têm interesse, né, em capitalizar o máximo com essas situações, essas desgraças, né? E começou essa privatização desenfreada, principalmente depois que os militares se foram, e com dinheiro de banco estatal, dinheiro público, adquirindo patrimônio estatal e causando prejuízo. Olha o exemplo das teles, que foram adquiridas em leilões no tempo do Fernando Henrique, que até gerou um escândalo, que até hoje está misterioso, né? Que é aquele escândalo das Ilhas Cayman, né? Que ninguém sabe que contas eram aquelas, foram acusados Fernando Henrique, José Serra, Mário Covas e o Mota, Sérgio Mota, né? Que abriram conta para Campina por causa das privatizações. Eu me lembro, o dólar desceu 1 por 1 naquela época, lembra? Lembro. Tudo isso, para mim, foi uma articulação para vender as companhias telefônicas, o patrimônio lá, a Telebrás, né? Para fatiar com todo mundo. E aí, agora a gente vê aí um prejuízo de 105 bilhões. Não adiantou nada o senhor pagar a sua conta em dia, nem eu, nem você. Então, só Petrobras, a Telebrás, essas ações, tudo reverte para essa situação de desgraça total no Brasil. Tem alguma coisa errada nisso também. Mas, Marta, já que você falou no Brasil, porque esse fenômeno é mundial, tá? Mas já que você falou no Brasil, é preciso bastante cuidado quando você pretende condenar o Estado mínimo ou quando você pretende condenar as privatizações. Porque quando a gente fala em Estado, eu sou defensor do Estado mínimo, tá? Quanto menos Estado, também. melhor. Mas a privatização com dinheiro... Não, mas peraí. Mas peraí. Se eu quero ver fazer privatização com dinheiro de banco privado e com dinheiro do próprio bolso. Eu sou favorável ao Estado mínimo. Agora, presta atenção o que é o Estado mínimo. O Estado mínimo, minimorum, é formado só por um tripé: segurança, justiça e lei. Fora disso, o Estado não precisaria se meter. Educação, saúde, trabalho, nada. Serviços essenciais. Nada, 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 nada. Mas, com o desenrolar do tempo, o Estado foi ficando cada vez mais gigante
e ficando mais gigante foi empobrecendo mais as pessoas as pessoas não tinham dinheiro para administrar a própria saúde, aí o Estado assumiu a saúde, aí o Estado assumiu a educação, o Estado assumiu o trabalho, enfim, o Estado vai assumindo tudo, de forma que a gente chega num ponto, como está, em que o povo depende do Estado. Isso é ruim. Agora, presta atenção. No estado mínimo ideal, se você tem segurança, justiça e legislação feita por homens honestos, porque esse é que é o detalhe. Você não pode botar o Estado na mão de um canalha. O Estado na mão de um canalha será sempre um Estado canalha. Agora, se você coloca gente honesta, ou pelo menos gente idealista, gente cristã, gente conservadora, tá? Gente antiglobalista no poder, você está dizendo o seguinte: essa gente vai promover a segurança. E segurança não é só um canhãozinho nem um naviozinho, não. Segurança é proteger o patrimônio nacional. Nós temos um subsolo, temos nióbio, temos grafeno, temos minas importantes de diamante, pertence ao Estado. Nós temos aquíferos fundamentais. Tudo isso pertence ao Estado. O Estado só faz isso mediante concessão. Não tem o menor problema em conceder o aquífero ou o nióbio, ou lá o que seja, à Rússia, aos Estados Unidos, à China, até a Uganda. Não tem o menor problema. Contanto que haja lei, que é o outro pé do Estado, que regule essa matéria. Mas as agências reguladoras jamais fizeram mas você está falando dos governos da esquerda, que são calhordas. Então, você não experimentou a privatização num governo de direita. Você só experimentou a privatização nos governos de esquerda. Claro que tem que haver maracutaia. Agora, mesmo com toda a maracutaia, eu ainda achei bom a privatização da telefonia. Sabe por quê? Porque se não tivesse sido privatizado, hoje a gente estava ainda andando de carruagem telefônica e o desvio de dinheiro da telefonia passava da Petrobras. Só não passou porque está nas mãos privadas. Bom, eu discordo. Tá bem. Discordo sim, sabe, coronel? Eu posso estar cometendo um erro por ignorância, mas o meu sentimento é que nós não podemos confundir prosperidade por causa de um celular, que hoje você consegue em 5 minutos. Que isso foi uma das vantagens que a gente considera, né, dessa privatização. Como exemplo, estamos usando aqui as teles, mas nós não podemos esquecer das concessões de extração de petróleo para companhias estrangeiras, né? E a tal da Agência Nacional de Petróleo deixou que tudo isso acontecesse. Eu não entendo até hoje também porque que dentro da Petrobras os membros do Conselho Fiscal da Petrobras, nesses anos todos, por exemplo, no caso de Pasadena, os membros dos conselhos fiscais, já que o Conselho Fiscal serviria para fiscalizar os projetos e investimentos, ninguém foi ouvido para Lava Jato. Mas, então, Marta, só me deixa terminar. Me deixa terminar, coronel. Então, coronel, eu acho o seguinte, muito cuidado com isso, porque confundir um celular com prosperidade intelectual, cultural, porque foi negado ao povo brasileiro educação nesses anos. Você está demorando muito a terminar. Não, você vai me esperar. Foi negado ao povo brasileiro a educação em primeiro lugar, saúde, tudo isso em favor, porque nós tivemos prejuízo com essas privatizações. Esse negócio de ter tido a vantagem de adquirir um celular em 5 minutos não significa, sabe, prosperidade de verdade, porque um povo consciente mesmo tem que ter educação, e todos esses anos aí, depois que começou essa globalização,
produtores menores sofreram muito. Olha aí o caso JBS, o que foi feito. Você vai contar todas as histórias dos governos de esquerda? Não, eu te dou um livro aqui. Não, porque eu quero justificar. Eu quero justificar minha posição. Porque, por exemplo, a água... Mas, Marta, você está falando tudo que a gente já sabe. Não. Mas é porque eu sei que vai ter gente me criticando. Porque eu, por exemplo, serviços essenciais, eu acho que precisava, não se pode privatizar dessa forma como fizeram e fazem atualmente. Por exemplo, esse aumento da gasolina que a gente teve agora, desenfreado, e parece que cada dia que passa esse governo quer aumentar a gasolina mais ainda. O senhor sabe qual é a sensação que eu tenho? É de que estrangeiros, que o governo se comprometeu com estrangeiros como a China, por exemplo, no caso do petróleo, e que a Petrochina deve estar aguardando alguma oportunidade para nhaco, crau nas ações da Petrobras por falta de dinheiro para cumprir seus compromissos, e aí eles transferem esse prejuízo todo para nós. Você quer um livro? Entendeu? Porque, Marta, se você for enunciar isso, aquilo outro, foi feito assim, precisava de saúde, precisava de educação, e a Petrobras, e os empréstimos para Cuba, e os empréstimos, perdão... Peraí, mas nós não estamos discutindo isso, minha querida. Nós estamos discutindo que foi um desastre do governo de esquerda. Tudo que aconteceu é desastroso. Então, mas eles vieram ancorados nessa... Não, deixa eu falar agora. A privatização, ela é boa. A forma de fazer tem que ser correta. Governo de esquerda não faz nada correto. Então não adianta citar exemplos de privatizações feitos pela esquerda. Seria bom que houvesse privatização, para dar exemplo, que não tem aqui, feita pela direita, ou pelos antiglobalistas, tá? Porque aí sim a gente verificaria o que é privatização. Porque todas as empresas estatais são o baú do dinheiro do corrupto. Quer dizer, o baú. Porque por que existe tanto rombo? Um rombo é numa estatal, na Petrobras. O outro rombo era no Banestado, que era estatal. O outro rombo é na Caixa Econômica, que é estatal. Outro rombo é no BSDS, que é estatal. Vê se houve rombo na Casas Bahia. Não, porque tem um dono lá que cuida dos seus lucros. Então tudo que está na mão do Estado é um baú da corrupção. Então quanto menos coisas houver na mão do Estado, melhor para o povo. Mas, por exemplo, no caso do Banestado, quem adquiriu o Banestado? Eu não estou querendo discutir outro assunto, não vamos mudar de assunto, senão essa entrevista só vai acabar no Natal. Não. Por exemplo, no caso do Banestado, o Banco Itaú comprou o Banestado, o Banco Itaú comprou o Banco de Boston. O senhor sabe o que o Banco Itaú anda fazendo junto com o Unibanco? Criando partidos políticos como o da Marina Silva e o Partido Novo. O senhor sabe o que está por trás deles todos? Jorge Soros. Pronto, mas daí? Mas não é contra isso que a gente está... A gente não está acabando de dizer aqui... Mas eles estão criando uma ilusão aí, vendendo isso. Mas não é o que a gente está acabando de dizer. A guerra que é travada hoje no mundo é entre a nova ordem mundial e a nova. E esse confronto está sendo sentido eleitoralmente, nas eleições. Então, eu falo tanto no que está acontecendo no Brasil. Basicamente, eu estou sempre de olho nas eleições de 2018. Mas olha bem, a nova ordem mundial está preparando o terreno para ganhar a eleição em 2018. Exatamente. Então, observa bem, vejam só o que acontece no Brasil. Tudo que vem da mídia, tudo é exagero. Eu disse tudo mesmo. Tudo que vem da mídia é da nova ordem mundial. Então você vê que a mídia fala o quê? A mídia fala de ideologia de gênero toda hora, fala que os dias eram assim, a mídia faz pornografia para as crianças, a mídia defende o aborto, a mídia defende o feminismo, a mídia defende o multiculturalismo, a paz, que o Islã é uma religião de paz, a mídia faz isso tudo. Então, a nova ordem mundial é a dona da mídia mundial. Então, o instrumento que ela usa para fazer as cabeças das pessoas é a mídia. A nova, como não tem a mídia, a não ser, exceto a Fox News lá, que é do Murdoch, né? Mas que vai se expandir daqui a pouco, pode esperar. A nova,
como não tem a mídia tradicional, usou uma mídia não tradicional, a internet. Então o que você vê aqui no Brasil? Tudo quanto é jornal, televisão e tal, a gente fala dos dias que os dias eram assim. E a internet fala que os dias não eram assim. Eram assim. Então trata-se de um confronto. A gente tem que identificar esse confronto, senão a gente não vai entender o mundo. Então, olha, as redes sociais é o nosso campo de batalha, tá? O que a mídia atual diz? A mídia atual diz fora Temer. O que a internet diz? Muitos internautas engoliram esse discurso, sem saber que é um sapo. Nem sequer botou um azeitinho na garganta para engolir. Porque o Temer não é flor que se cheire, não. Ele é globalista. Eu não quero o Temer, não. Eu não quero o Temer, não. Porém, a nova ordem mundial está com medo adoidado de perder as eleições de 2018, porque a nova vem aqui para enfrentá-la. E vem por quê? Esse ano ainda vai ter eleição na Alemanha, que a nova deve estar preocupada lá. Mas depois que acabar a eleição da Alemanha, a principal eleição do mundo é a brasileira. Por quê? Porque se o Trump e a OTAN não me deixarem mentir, nós somos a retaguarda do mundo ocidental por efeito de uma guerra nuclear. Então nós somos a joia da coroa, da nova. E justamente voltando ao início desse bloco que a gente começou a discutir aqui por causa do Putin, né? Porque muita gente, mas ele é russo. Olha, vai com calma, porque justamente o Putin junto com Trump estão, eu estou errada, combatendo a nova ordem. Não, você está certíssima. Né? Os dois são antiglobalistas. Agora, o senhor me disse uma vez, ou foi o coronel Fragapane, não existe país amigo. Não, claro que não. Não existe. Claro que não. Então, assim, é preciso que essas pessoas que estão falando contra o Putin, que ele é russo comunista, vai ler, vai estudar, porque eu tenho acompanhado algumas decisões dele que me surpreendem, como as leis que ele está fazendo lá, e que muitos que se dizem conservadores aqui na América Latina deveriam fazer. Você sabe disso, né? Sei. Então, e ele não é homofóbico porque ele quer que ninguém faça o que fazem aqui nas passeatas gays, desrespeitando as famílias e etc. Então, assim, outro dia eu vi o Putin dentro de uma igreja católica ortodoxa, com o texto na mão. Eu também vi. Aí falaram assim, não, ele está dissimulando. Eu não sei. Eu não sei se eu também não sei. Como é que a gente pode saber? Agora, um fato é óbvio. Se ele está dissimulando, ele está mostrando uma face que não era a dele antes. Eu queria saber a opinião do povo ucraniano. Era bom saber. Porque mesmo se ele não for mais o mesmo, ou sei lá, tem aquela questão sempre de que não existe país amigo. E eu comentei com você outro dia e queria ouvir sua observação sobre o fato que eu falei. Seu coronel, estou estranhando o silêncio dos judeus. Lembra? Lembro. Por causa desse êxodo de refugiados islâmicos para o mundo inteiro. E eles estão chegando aqui. Você viu que teve até o terrorista aí antes de ontem dando palestra, deixaram o cara entrar. Não, o nosso governo é de esquerda, Bola. Então, assim, eu falei, bom, com tudo isso que está acontecendo na Síria, porque eu sou uma ignorante, gente, eu não tenho vergonha não, tá? Eu sou curiosa, eu não leio toneladas de livros, eu não tenho nem tempo para ler tanto livro, mas eu fico observando, né, catando ali, tentando, e às vezes vem uns insights assim, e alguns eu já acertei, né, você sabe disso. Aí eu falei assim, gente, será que estão querendo evacuar aquela zona de petróleo ali, da Síria e tal, para que a nova ordem ou a nova possa
criar uma retaguarda de petróleo, de reserva, só para eles? A minha opinião não é essa. Não. Olha, o mundo é muito enganado acerca do petróleo, sabe? Porque, tá bem, o Oriente Médio é rico em petróleo, todo mundo sabe disso. Mas você pode juntar Oriente Médio, mais Venezuela, mais Brasil, com produtores de petróleo, eles têm 1/10 das reservas americanas. Então, se os Estados Unidos detêm 90% das reservas mundiais, que o Trump acabou de dizer, eu estou dizendo isso porque o Trump disse, que senão eu não ousaria. Mas se ele disse isso, qual é o interesse que ele tem nessa porcaria do petróleo do Oriente Médio? Não é esse, o problema não é esse. O problema do Oriente Médio não é o petróleo. O petróleo serve sim para tornar ricos os muçulmanos, que têm os sheiks que têm o petróleo, tornar rico aqueles caras e fazê-los fazer parte da nova ordem mundial pela grana que tem e pela influência que tem numa massa de gente muito grande. É uma espécie de totalitarismo também, aprisionador, o Islã. Então, entendido isso, quer dizer que não é o petróleo o anseio dos Estados Unidos, até porque a Venezuela é um dos maiores produtores do mundo, faz parte da OPEP. Se fosse problema de desabastecimento dos americanos, era mais fácil eles invadirem a Venezuela e pegar aquele petróleo lá, e não ter uma guerra no Oriente Médio. Agora, essa emancipação dos americanos com relação ao petróleo se deve muito à tecnologia que eles desenvolveram para extrair petróleo do xisto bituminoso. Todo mundo sabe, a tecnologia de extração de petróleo do xisto é muito antiga. Inclusive no Brasil nós já tentamos fazer isso nos governos militares. Que em Santa Catarina é rica em xisto bituminoso. Mas mais recentemente também os italianos vieram aqui, acho que em sociedade com Eike Batista. É porque agora já existe uma tecnologia melhor. Que naquela época extrair o petróleo do xisto era muito oneroso. Não podia competir com o petróleo que era importado. Mas os Estados Unidos desenvolveram essa técnica, essa tecnologia, de forma a tornar competitivo o preço do petróleo extraído do xisto. E é riquíssimo em xisto o território americano. E daí essa autossuficiência americana, por causa do xisto. E também a eleição do Trump apavorou toda a nova ordem mundial, porque sendo antiglobalista, um dos primeiros atos do Trump foi reabrir as minas de carvão e adotar o xisto como produtor forte de petróleo numa tecnologia chamada fracking, que os ecologistas do mundo inteiro estão mergulhando dos prédios e se suicidando, porque dizem que polui a atmosfera. Mas o Trump está morrendo de rir do Acordo de Paris, né? Ele já saiu do Acordo de Paris e quer mais que se exploda, né? Então ele está desenvolvendo essa tecnologia a contragosto da nova ordem mundial. Por quê? Porque os americanos autossuficientes em petróleo derruba toda a tese do Oriente Médio. Então vai daí uma das grandes problemáticas contra o Trump, todo aquele movimento todo da rua, o Trump é uma porcaria, fora Trump, igual fora Temer é fora Trump. É por causa das atitudes antiglobalistas dele que estão à mostra de todos, né? Agora, voltando ao nosso assunto anterior, o Trump é antiglobalista. Então, e nós, para reavermos o Brasil de volta, precisamos adotar uma postura antiglobalista. Ser antiglobalista é ser contra tudo isso que está aí. Eu não preciso nem enumerar o que está aí. Ser antiglobalista é contra tudo isso que está aí. Politicamente correto. Tudo, é contra tudo isso que está aí. Agora, é bem importante ressaltar que os globalistas estão sabendo da reação da Nova e estão sabendo
que o principal campo de batalha de 2018 é o Brasil. Porque quando chegar na época eleitoral, no início do ano, a partir de março, abril, os antiglobalistas vão entrar em cena aqui no Brasil. Porque hoje só tem globalista. Claro, olha a Marina Silva, estava escondidinha. Não, hoje apareceu. Ai, agora ela já está aparecendo com os videozinhos dela, o Twitter dela bombando, então... E ela é a queridinha deles. Lembra, não foi a família real que convidou ela para as Olimpíadas em Londres? Eu não sei. E a coisa passa ali pelos banqueiros. Não, veja... Lembra do Lula em 2002? Todo mundo, não, ele não tem perfil para ganhar, já é a terceira tentativa que ele faz. Mas ele não contava com a nova ordem. Candidato à presidência e não vence. Mas venceu porque ele fechou a chapa Puro Sangue, Capital, Trabalho com Zé Alencar, que era o representante dos banqueiros. Não, e porque a nova ordem queria comunizar o país. O Fernando Henrique trabalhou direitinho com o Acordo de Princeton para tornar o PT o partido do governo. Lembra daquela reunião secreta do Fernando Henrique Cardoso, mas olha bem... Lula, Ciro Gomes, todo mundo ali, tudo aquilo é a nova ordem mundial, era a nova ordem mundial em ação. Então, mas na visão dos globalistas, essa eleição de 2018 é um alarme. Eles estão horrorizados, eles estão tentando de todas as formas bagunçar esse coreto. Como? Manter as urnas como estão. Você tem visto aí. O TSE dizendo que não tem dinheiro, que não sei o quê, que papapá, lelé. É para manter as urnas que estão aí. Isso é jogo da nova ordem. O segundo jogo da nova ordem é o Lula lá de novo. Mário. Não é o Lula lá de novo. Então, é a segunda... para a mente infantil do brasileiro. É a segunda parcela do trabalho da nova ordem mundial. A terceira é preparar as candidaturas cor-de-rosa, para, como na França, se apresentar como nova direita e jogar a gente na extrema. Se apresentar como na extrema. Aí você inclui Marina, Dória, Álvaro Dias, Ciro Gomes. Tudo isso é cor-de-rosa. Tá bem. E nos jogar para a extrema-direita. Mas percebam bem. Porque agora a gente tem nome, viu? Nós somos extrema-direita. De acordo com a nova direita no Brasil. Por isso que eu estou pedindo para substituir o nome por antiglobalista. Bom, que eles estão apavorados para perder a eleição em 2018, a gente já sabe. Porque eles sabem que os antiglobalistas vão entrar em ação. Agora, para defender a zona de retaguarda, que a gente já sabe o que é. O Brasilzinho, né? A joia da coroa. O detalhe é o seguinte: nós vamos vencer. Vamos. Esse é o detalhe. É só a gente entender o jogo que está sendo jogado e cuidar para que as eleições sejam limpas. Eu já estou falando em urna, as eleições têm que ser limpas, que o Temer consiga terminar o mandato dele até dezembro de 2018, independente dele ser simpático ou não, mesmo que isso nos incomode. E digo mais, quem pensa que não vai haver eleições em 2018 está profundamente enganado. Só há uma possibilidade dessa eleição não existir: intervenção militar. Isso é um presságio, hein? Isso é um presságio, gente. Deixa eu atender. Então, viu? Era alguém chamando, interrompendo a nossa fala sobre intervenção militar. E o senhor sabe que eu sou intervencionista? Sei. Porque eu não acredito em solução política sob este clima de delação. Mas eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar nisso, porque é um dos fatos mais importantes que pode ocorrer no Brasil. Agora, eu vou dizer por quê. Eu repito. Quem pensa que não haverá eleições em 2018 está enganado. E o que é pior, está fazendo eco à esquerda. Porque não quer nos ver todos contra ela em 2018. A única coisa que pode interromper esse processo da eleição de 2018 é uma intervenção militar, que só acontecerá, como eu falei, que a nova ordem mundial está tentando bagunçar o coreto. Essa intervenção militar só acontecerá
Se o coreto desmoronar, O que você quer dizer com isso? se bagunçar demais o coreto e realmente transformar o Brasil num caos, não vai transformar. Bom, esperamos, porque eu soube e eu passei a pauta para a mídia, eu tenho muitos seguidores, e foi assim que eu soube que a Federação dos Empresários de Transportes de Carga estavam se reunindo para uma possível paralisação. E o governo deve ter sabido disso, mas a mídia não sabia. Eu passei essa pauta e consultei inclusive a Associação de Empresários de Transporte de Cargas em Brasília, eles não me deram a resposta na mesma hora, precisei esperar até o dia seguinte. E nós sabemos muito bem que a Força Nacional foi acionada há uns meses atrás, né? Inclusive o comandante é o secretário nacional de Justiça agora, o atual, que é o general Santos Cruz, né? E acredito que isso tenha motivado, né, os empresários por conta dos assaltos a carros fortes, a caminhões de mercadoria, né? Porque eles estão sofrendo muito, as seguradoras não estão mais querendo fazer seguros. E então, assim, eu acho, coronel, que essa mesma esquerda que o senhor se refere, da nova ordem mundial, eles não vão sossegar enquanto não conseguirem isso. E os caminhoneiros independentes, né, das empresas de transporte, começaram uma paralisação hoje também. Eles já tentaram outras vezes, mas aí a gente fica sem saber se eles estão fazendo isso pelo frete, pelo preço da gasolina, do diesel, né? Ou se estão fazendo pelo Brasil. De qualquer forma, eu não sei se procede, gostaria que vocês me dissessem, você, caminhoneiro que estiver vendo esse vídeo, se existe a tentativa, como me disseram, que eu não sei se procede, de movimentos de esquerda estarem se aproximando de vocês. Porque isso aconteceu no movimento das mulheres e parentes de PMs, durante o movimento delas recentemente no Espírito Santo aqui no Rio. Gente do PSOL, gente de alguns partidos comunistas tentaram se aproximar dessas pessoas para se aproveitar do movimento. As mesmas pessoas que difamam a PM, olha isso. Então, coronel, eu estou errada em advertir as pessoas, tomem cuidado, porque a esquerda vai tentar fazer isso. E um militar me disse que quem pode trazer uma intervenção militar ao país é a esquerda. Justamente porque eles sabem promover o caos. Já fizeram isso no passado, né? E agora, se fizerem de novo, e se até 2018 acontecer o trelelê aí que o senhor disse aí... Eu estou confirmando a palavra... Bagunçar o coreto, aí vem a intervenção que a gente... É isso aí, eu estou confirmando a palavra desse militar que te falou, que eu não sei quem é, mas eu estou confirmando. Meu ex-marido. A única força que pode provocar uma intervenção militar é a esquerda, mas não é a esquerda, é a nova ordem mundial para impedir que haja uma eleição em 2018 onde eles se sentem previamente derrotados. Bom, coronel, quem quiser perguntar alguma coisa para o coronel, quem quiser fazer parte desse canal, mande sugestões de pauta para a gente entrevistar pessoas, para a gente fazer reportagens, porque eu estou para inaugurar aí uma TV digital, em breve, coronel. Tá certo. Porque nós precisamos de veículos e como não temos acesso às concessões do governo, né? Porque estranho, né? É a maior dificuldade. Eu soube que tem Polícia Federal no Ministério da Ciência e Tecnologia, Telecomunicações lá, que faz as concessões, porque é muito estranho, coronel. O senhor não acha? A gente nunca fica sabendo da prestação de conta das televisões, das concessões que estão sendo pagas ou não, as auditorias. Mas se a esquerda no governo, esquece. Tudo, nós vamos engolir. Prepara o azeite. Porque daqui até 2018 nós ainda vamos engolir muito sapo. E aquelas pessoas que
ficam aí nos acusando, porque o coronel fala desse plano B aí de 2018, porque todo mundo sabe que meu coração é intervencionista, porque eu não acredito em solução política com tudo que está aí e com os parlamentares, mais da metade do Congresso delatado, enfim. O resto você já sabe, eu não consigo imaginar uma solução política, ainda mais com essa tal de nova direita que surgiu aí, entre pessoas que se disseram líderes de movimentos impeachmentistas e que tem até processo Ministério Público aí para CPI dos movimentos de rua. Eu fiquei sabendo, não sei se procede. Mas olha, eu queria que o senhor deixasse aí suas considerações finais, né, para todos que estão nos assistindo. Gregos e troianos, porque certamente gregos no meu canal tem de tudo. Gregos e troianos, tá bem. O que eu tentei demonstrar nesse finalzinho da nossa entrevista foi o pavor da nova ordem mundial, o pavor dos globalistas. O pavor dos globalistas é enfrentar uma eleição em 2018 com nós unidos. Eles não querem que a gente se una. Porque se a gente se unir, a gente já os derrotou na origem. Tem a urna, não tem a urna, nós já os derrotamos na origem pela densidade que nós alcançamos no Brasil e no mundo. Então, a minha palavra de despedida para gregos e troianos é dizer o seguinte: somos gregos, somos troianos. Mas precisamos, antes de mais nada, ser antiglobalistas e nos unir. Brasilianos, né? E brasilianos, tá, gente? Porque eu assisti um vídeo maravilhoso aí, onde o palestrante fala que nós temos esse nome de brasileiros e não é nada bonito. A história não é nada bonita, porque naquela época do Império lá, você vê muita coisa que tem a terminologia eiros, né? Maconheiro, bandoleiro, trapaceiro, brasileiro. Você não vê aí um italianeiro, um argentineiro, um peruaneiro, né? Um venezuelaneiro. Então, o Brasil pegou esse nome aí, você sabia disso? Porque naquela época, muita gente que tentava sobreviver de qualquer jeito, fazia qualquer coisa e eram depreciados por muitos estrangeiros que estavam aqui e falavam, é brasileiro, que era a mistura de trapaceiro, bandoleiro, zoeiro, tudo. E eu não quero ser chamada de brasileira, eu quero ser chamada de brasiliana. Eu discordo dela, eu prefiro ser chamado de brasileiro, em que pese o passado que já morreu. Tradicionalmente nós somos brasileiros e eu continuo chamando ele que está ali de brasileiro. Boa noite. Boa noite. Eu continuo gostando do senhor, sendo o senhor brasileiro e eu brasiliana, tá certo? Tá certo. Um abraço para você, gente.